Olá, bom dia a todos, bem-vindos ao meu canal Biofeliz. Eu sou Feliz Bel Oliveira, terapeuta holística no espaço Biofeliz. Hoje venho falar sobre o tema equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Vamos então falar sobre dicas. Este equilíbrio entre todas estas áreas, de facto, é muito importante para podermos estar bem com a nossa vida, bem também com o outro. Então, sobre a questão do equilíbrio físico, de facto é importante dormir, descansar. Depende sempre da pessoa, não é? Mas normalmente 6, 7, 8 horas ou 9 para algumas. De facto é muito importante ter um bom descanso para depois a pessoa ter um máximo rendimento durante o dia, durante o seu trabalho. De facto, é fundamental o descanso, ter um bom sono reparador. Não vale a pena estar a trabalhar à toa, portanto, ou a ver televisão ou filmes à noite, não é? É importante dormir e dormir cedo para depois poder também acordar cedo, de acordo com a vida de cada um, não é? Por outro lado, é importante também termos uma boa alimentação. Eu recomendo, claro, a alimentação natural saudável, equilibrada, variada. No caso, portanto, evitar os processados ao máximo. Os alimentos processados, de facto, só vão sobrecarregar o organismo de toxinas. É muito importante realizar uma alimentação o mais natural possível, com alimentos frescos, com muitas frutas, muitos vegetais, evitar ao máximo os refrigerantes, o álcool, o fast food, tudo isso. Portanto, de facto, o nosso organismo precisa de bons alimentos, precisa de obter muitas vitaminas, muitos minerais, muita proteína. O organismo precisa de um pouco de tudo. É importante respeitar. Nós somos seres naturais, nós não somos seres plásticos. Precisamos de comida natural, não processada. Chama atenção a isso. Por outro lado, de facto, muitas vezes, apesar de termos ou tentarmos ter uma boa alimentação, de facto, muitas vezes não chega. E é importante fazer uma boa suplementação. De facto, os suplementos alimentares estão aqui para nos ajudar, para dar um aporte de vitaminas, minerais e outros componentes que precisamos para ter o organismo equilibrado, sem carências. Eu, claro, da minha parte, recomendo sempre os suplementos alimentares Spell One e BioVip. São naturais, não é? Produtos naturais, certificados e portugueses, são nacionais. Por outro lado, é importante também realizar a prática de exercício físico, que tem um impacto muito positivo no nosso organismo. Portanto, vai fortalecer todo o organismo, desde ossos, músculos e articulações, e também todo o sistema cardiovascular, não é? Portanto, de facto, é muito, muito importante. E, preferencialmente, para quem puder, claro, exercício de alto impacto, para ter resultados mais fortes, mais impactantes no nosso organismo. Isto, claro, principalmente para quem estiver a iniciar algum tipo de atividade física. Na questão mental e emocional, de facto, de uma forma geral, é muito importante termos este equilíbrio mental e emocional. De uma forma geral, passa muito por respeitar a nós próprios, respeitar o espaço do outro. Mas o que é isto do respeitar a nós próprios? Seguir o nosso coração, seguir os nossos objetivos, entender quais são os nossos valores, impor limites, não permitir que o outro invada o nosso espaço, seguir aquilo que realmente acreditamos sem nunca invadir o espaço do outro. Portanto, há aqui uma série de colocar-nos em primeiro lugar e só depois é que olhamos pelo outro, não é?
dizer não ao outro quando é preciso. Portanto, há aqui uma série de situações. Eu tenho também um vídeo onde fala sobre o tema, é seja feliz, e refere tudo isso ponto a ponto. Portanto, todas estas questões de autoconhecimento, que agora está cada vez mais em voga, não é? De facto, é muito importante a pessoa adquirir esse conhecimento e colocar em prática, porque tudo aquilo que a sociedade nos impõe não deve ser aplicado. É importante respeitar o nosso espaço, respeitar o outro, dizer não muitas vezes, e só assim, quando nós estamos bem connosco próprios, quando temos amor próprio, respeitamos o outro. Não devemos nunca colocar o outro em primeiro lugar, e só depois é que vamos olhar a nós. Portanto, a sociedade tem esses valores invertidos, chama a atenção para isso, porque só quando nós estamos bem, quando colocamos em primeiro lugar, aí sim podemos contribuir também para a felicidade do outro. Esta questão emocional é muito importante, de facto, e isso trata-se do respeito, de respeitar a nossa individualidade, o nosso espaço, está bem? Depois também temos a questão de lutar pelos sonhos, não é? Que está muito ligado a isso, não é? De facto, estamos aqui para sermos felizes, para realizar os nossos sonhos. É importante trabalhar toda esta questão mental e emocional, não é? De acreditar que somos capazes, acreditar que temos o potencial para atingir determinado objetivo, de facto. É muito, muito importante acreditar em nós, que somos capazes de ir além, podemos sim, de facto, ser muito felizes, atingir os objetivos que queremos nas várias áreas da nossa vida. E por último, é fundamental desenvolver a prática da fé. Claro, de acordo com a crença de cada um, porque tudo está certo, tudo existe, tudo faz parte deste mundo, cada um, seja pela religião, seja sem religião, ou mesmo quem for ateu, não é? Não, é mesmo assim, mas é importante acreditar, desenvolver a prática da fé, acreditar em nós, que somos capazes, portanto, desenvolver esta prática, portanto, acreditar seja nas entidades, nos mestres ascensionados, pedir o apoio, o suporte espiritual, não é? Através e a proteção, o apoio, a ajuda para a realização dos nossos projetos, ou simplesmente desenvolver a fé em nós próprios. Isto depois cada um faz mediante, mas é importante sim desenvolver este lado espiritual. Isto porque se não tivermos fé em nós próprios ou recorrermos ao apoio dos nossos seres de luz, não é? De facto, poderemos ter uma vida um pouco alienada, sem significado. Portanto, do meu ponto de vista, claro, isto cada um entende como quiser, não é? Mas de facto, é quando eu falo por mim, não é? Quando pratico a meditação ativa, eu sou de facto, tenho uma atividade mais positiva em mim, não é? Atuo mais de acordo com o meu coração, estou mais positiva, acredito mais em mim do que os mestres ascensionados, os anjos, arcanjos, mestres ascensionados estão comigo, estão a dar o apoio que eu preciso para ir além. Às vezes, claro que posso cair na negatividade porque as coisas demoram, porque a vida é assim, não é nada cai do céu assim momentaneamente. Claro que há situações que sim, são momentâneas, mas outras requerem um trabalho árduo, de persistência, de perseverança, de não desistir, e de facto é importante manter o trabalho da fé, o desenvolver a fé, de acreditar em nós, que somos capazes de. E de facto, para a realização de todas estas dicas, a base é de facto a coragem. Ter a coragem de conseguir trabalhar todos estes itens. Porque é muito fácil
cair na tentação ai, aqui não referi, não é? Mas, portanto, é fácil cair na tentação de alimentar mal. É fácil cair na tentação de ver filmes ao invés de dormir. Beber refrigerantes ao invés de beber água, que é fundamental para limpar o organismo. É muito fácil culpar o outro ao invés de olhar para dentro de nós e perceber o que é que podemos mudar em nós, assumir a responsabilidade pela nossa vida. Portanto, é muito importante ter esta coragem de assumir, de dar estes passos, de concretizar estas dicas, não é? E porque de facto devemos assumir este compromisso para connosco próprios, acima de tudo para nós próprios, porque de facto é muito fácil cair na tentação do não fazer, depois amanhã eu faço, depois eu vejo, depois eu isto. O trabalho da fé, manter a consistência diária, aliás, é uma consistência diária dentro em tudo isto, não é? A suplementação, o exercício físico, beber água, o descanso, o pensamento positivo, impor limites, não ceder quando achamos que não devemos ceder, acreditar nos nossos sonhos, portanto fazer aquilo que gostamos. De facto, a nossa vida, nós podemos atingir um equilíbrio em todas estas áreas quando colocamos tudo isto em prática e quando não cedemos, salvo seja, à preguiça, ao medo. Portanto, o medo, no fundo, é a falta de coragem não é? O medo na realização de sonhos, o medo de fazer algo, a vergonha. Portanto, há aqui toda uma série de... E, de facto, nós podemos, sim, atingir este equilíbrio. Mas, de facto, requer trabalho, requer consistência, requer este compromisso para connosco próprios. Ninguém vai apontar o dedo, ninguém vai obrigar ou dizer nada a ninguém, não é? Só depende de nós, da pessoa querer ser mais saudável, mais equilibrada em todas as áreas, não é? É um compromisso. E é assim que podemos atingir esta felicidade plena, este equilíbrio. Eu falo por mim. Eu, claro que ainda tenho muito por concretizar, muito por realizar, mas considero, não é, que já atingi um equilíbrio, uma felicidade plena, não é? E de facto é muito importante trabalhar. Claro que admito, não vou aqui tenho que pôr em prática aqui o tópico do exercício físico, já há uns anos que praticava e agora estou a desleixar um pouco. Aí de facto é o meu calcanhar de Aquiles atualmente, não é? Mas de facto a vida só depende de nós, este equilíbrio físico, mental e espiritual só depende de nós, do compromisso para connosco próprio, e assim podemos atingir a felicidade. Deixo estas dicas e este alerta, só depende de nós. Sejamos felizes, muito obrigada, um bom dia.